Olá, que alegria estar com você aqui na TV Evangelizar. Começando para todo o Brasil o nosso encontro, programa A Vida em Foco, transmissão via satélite, também canal digital aberto e YouTube TV Evangelizar Oficial. Hoje nós vamos falar sobre um tema que pode ser muito grave para as crianças, vamos falar da cegueira infantil. Mas a boa notícia é que em muitos casos pode ser evitado, mas para isso nós precisamos saber identificar quais que são esses sinais, o que é que nós podemos fazer de forma preventiva, enfim, é por isso que nós convidamos aqui o Dr. Luiz Felipe Geara, que é oftalmologista, e certamente vai ser de extrema importância essa nossa conversa aqui hoje. Vamos falar também sobre a importância de se analisar o que é pedido em um candidato de vaga de emprego. Como que o nosso comportamento influencia no momento ali, no momento decisivo, tanto para o candidato quanto para a empresa. Então, daqui a pouquinho vamos falar também sobre este assunto e muito mais. Então, fique aqui comigo, começando o programa A Vida em Foco. Falando então sobre a cegueira infantil, que é algo que nos assusta, não é? Pensar que uma criança pode perder a visão. Isso é, meu Deus, assustador. Mas a boa notícia é que 8 em cada 10 casos pode ser evitado. E é aqui que a gente precisa compreender o que pode ser feito, porque não significa que as pessoas estejam atentas a esses sinais. Então, Dr. Luiz Felipe Geara, seja muito bem-vindo, oftalmologista, vai nos ajudar hoje com esse tema, não é, meu querido? Tudo bem? Isso mesmo, tudo bem, Carol? Boa tarde a todos, um prazer estar aqui reunido, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Para tratar sobre um tema tão importante quanto esse. Sim, inclusive deixa eu trazer aqui uns dados, do mundo, da Organização Mundial da Saúde. Nós temos aproximadamente 1,4 milhão de crianças com cegueira. Meu Deus, é muitas crianças. Aqui nós estamos falando de uma faixa etária específica. Quando a gente olha para esses números, o que a gente deve considerar? Veja bem, Carol, a cegueira infantil, em 8 a 10 casos, ela poderia ser evitada. E a gente tem como conceito na oftalmologia que a neuroplasticidade, ou seja, o desenvolvimento de neurônios da visão das crianças, ela acontece classicamente até por volta dos 7 anos. Por isso, a gente fala de cegueira infantil principalmente nessas causas que não são combatidas antes dos 7 anos. Mas não é exatamente somente nessa população. Mas então é uma cegueira que ela pode começar num bebê, mas ela pode se desenvolver depois disso também até os 7 anos de idade, mais ou menos. Aí é uma janela, digamos assim. Perfeitamente. Então, o que nós sabemos é que quanto mais precoce a causa da baixa visual, pior o resultado da visão da criança. Ou seja, muitas crianças nascem com alguma privação da visão. Seja uma catarata congênita, uma infecção congênita ou de repente alguma causa que leve na primeira idade, ali nos primeiros meses de vida, a uma privação visual. Essas crianças caracteristicamente têm um pior prognóstico que a gente fala na oftalmologia, ou seja, uma consequência mais grave dessa baixa visual. Então causas como catarata congênita, que muitas vezes a gente identifica por um bom exame de ultrassom ainda dentro do útero, e se tratada dentro do útero já dá para ver. Perfeitamente. Um bom exame de ultrassom consegue avaliar o cristalino, que é justamente a lente intraocular que temos dentro do olho e, consequentemente, pode avaliar e recomendar um tratamento precoce, que é o que faz a diferença no resultado da visão dessa criança. É comum no Brasil pedir um ultrassom que seja específico para essa área do olho ou não? Na verdade, é o próprio ultrassom que a gestante faz, o morfológico. Que é aquele mais detalhado. Exatamente. Então, no pré-natal da gestante, o próprio ultrassom morfológico é capaz de visualizar essa catarata. Legal. Mas caso não seja identificado ainda no ultrassom, o teste do reflexo vermelho, o famoso teste do olhinho, realizado nas primeiras 72 horas, também é capaz de detectar alterações do reflexo vermelho, como o nome já diz, e consequentemente indicar que existe alguma opacidade, seja ela na córnea, que é o vidro que fica em frente ao nosso olho, por assim dizer, ou até mesmo dentro dessa lente intraocular, que é a catarata. Então são 2 exames que são feitos no Brasil inteiro, que vão
prevenir, digamos assim. Prevenir não, que vão detectar de forma muito precoce. Exato. Tá. A gente não fala tanto em prevenção, mas em sim, realmente em detecção precoce. Num país com a dimensão como o nosso, em que nós temos muitas dificuldades socioeconômicas, a gente tem que tentar priorizar alguns casos. Sim. Portanto, testes que são relativamente simples e acessíveis, como o teste do olhinho, que deve ser feito, né, priorizado, enfim, por lei, ele deve ser feito em todas as crianças recém-nascidas, ele é capaz sim de indicar para nós oftalmologistas, por exemplo, quais crianças devem receber uma atenção e, quem sabe, um tratamento mais precoce. Eu já vou te perguntar sobre os tratamentos, mas no caso de ter passado por esses dois, sem uma detecção do problema, isso vai começar a ter os sinais. E quais que são esses sinais para que a gente possa ficar atento? Perfeito. Então, numa primeira idade, os sinais mais precoces podem ser, por exemplo, um tremor do olho, que a gente chama de nistagmo. Então, crianças que não desenvolvem o reflexo de fixação, ou seja, não aprendem a olhar, elas podem sim desenvolver esse tremor ocular. E é frequente ou não? Em crianças que não desenvolvem visão, sim. Sim, tá. Muitas vezes, os próprios pais, quando eles tiram as primeiras fotos da criança, eles também às vezes percebem. Ou a mãe, durante a amamentação, ela percebe e relata. Eu vejo uma alteração, o olho é mais branco do que o outro. E eventualmente, se ela levar essa queixa até o pediatra, né, que esteja acompanhando, ele encaminha para um oftalmologista. Que é aquele olho mais claro que sai na foto. Isso, perfeitamente. Tá, esse sinal, tá. Isso. Além disso, logicamente, crianças ali um pouquinho mais velhas que apresentam, por exemplo, dificuldade de reconhecimento de rostos ou de objetos, pouco interesse, ou crianças que eventualmente aproximem muitos objetos em idades mais tardias, né? Ali por volta dos 3, 4 anos, ou até mesmo em bebês ainda, que de repente tenham estrabismo. O estrabismo é um sinal muito confundido, por assim dizer. Então, o estrabismo ele é tido como fisiológico, entre aspas, até por volta dos 3, 4 meses, quando a gente está desenvolvendo ainda toda a maturação muscular, o reflexo de fixação, a comunicação entre os olhos, por assim dizer. Porém, estrabismos constantes, né? Ou seja, o tempo inteiro o olho fica torto e o outro alinhado, desde idades mais precoces, meses de vida, alguns meses, já é um sinal de alerta. Sim. Além disso, após os 4 meses, estrabismos intermitentes, ou seja, o olho continua em algumas situações ficando desalinhado, também pode ser um sinal de baixa visão ou ainda uma causa futura de baixa visão. Porque o olho que está desviado, ele acaba não desenvolvendo a visão. Entendi. Então vamos para os tratamentos agora, né? Tanto nos casos mais precoces quanto naqueles mais tardios. Certo. Muda muito ou não? Muda. Veja, por que a nossa preocupação é sempre trazer esses dados e falar que 8 em 10 casos poderiam ser prevenidos, a importância do teste do olhinho, né, nos primeiros dias de vida, e além disso uma avaliação com um oftalmologista, de preferência um oftalmopediatra, entre 6 meses e 12 meses. Pois a maioria das causas, elas após instalada a baixa visual, elas não são reversíveis. Portanto, a avaliação precoce, ela é a mais importante de todas. Tratamentos. Uma criança que nasce, por exemplo, prematura, ela precisa ser acompanhada com exames de fundo de olho periódicos para avaliarmos se tem alguma alteração na vasculatura responsável por levar os nutrientes até a parte do olho que é responsável pela visão, chamada retina. Então nós avaliamos isso e em caso de alguma alteração pode ser necessário injeções intraoculares, lasers, terapias mais invasivas mesmo. Além disso, a catarata, ela é muito importante que seja abordada ainda no primeiro mês de vida, né? E dependendo se ela é de um olho ou dos dois, ela tem consequências maiores. Casos como estrabismos também, para o olho se desenvolver, os dois olhos se desenvolverem, eles necessitam estar perfeitamente alinhados, certo? Tem fisioterapia para isso? É cirurgia? Olha, o tratamento de estrabismos constantes é feito através de cirurgia, o tratamento invasivo. Porém, a prevenção da perda visual em casos de estrabismo pode ser feita através da utilização de tampão, né, o clássico, a oclusão, como se fosse um band-aid que nós posicionamos sobre o olho que está alinhado, de maneira que o olho que está sofrendo com estrabismo, por assim dizer, possa emitir sinais para o cérebro de que ele está enxergando o objeto de interesse e com isso o cérebro envia estímulos para ele se desenvolver.
Tá. Além disso, tem alguns colírios que nós podemos usar em casos refratários. Tá. Mas, novamente, são tratamentos para prevenir a perda visual. Volto a repetir, após os 7 anos, os casos que já têm uma perda visual instalada dificilmente revertem. Tem especialmente antes. Isso, especialmente em casos de privação visual muito precoce. Deixa eu te fazer uma última pergunta, então, já que nós estamos numa era muito digital. As telas podem ser algo que prejudique essa visão? Ou não necessariamente a cegueira infantil, né? Mas de uma forma mais geral? Pode. O que nós vemos com muita frequência hoje em dia no nosso consultório, principalmente nós oftalmopediatras, é um aumento da incidência de miopia, que é justamente a dificuldade para enxergar de longe. Porque está muito próxima à tela. Exato. Né? Alguns mecanismos acontecem e uma estimulação da periferia do olho acaba liberando alguns neurotransmissores que estimulam o crescimento do olho, e um olho grande é igual a um olho míope. Então, as telas prejudicam nesse sentido, né, de favorecerem o desenvolvimento de miopia. Além disso, podem levar a um ressecamento ocular, né, e falando um pouco além ali da oftalmologia, nós percebemos também muitos déficits de aprendizado, atenção, capacidade de concentração em crianças expostas à tela de maneira precoce ou de maneira excessiva. Sim. Justamente pelos estímulos serem muito rápidos, muito fugazes hoje em dia. Então a criança acaba que ela não desenvolve o mesmo interesse, por exemplo, de uma criança que é estimulada com leitura, brincadeiras, atividades ao ar livre. Sim. Até os 2 anos de idade, a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria e de Pediatria recomenda 0 telas. Tá? Dos 2 aos 5 anos, no máximo 1 hora por dia. Dos 6 aos 10 anos, 2 horas por dia. E dos 11 anos em diante, cerca de 2 a 3 horas por dia. Não mais que isso. Isso. De preferência, mantendo uma distância de pelo menos um braço esticado da criança. E, se possível, fazendo pequenos intervalos nessas atividades de tela. Além de estimular, é claro, a atividade ao ar livre. Sim, para não ficar só ali na tela, exatamente, né? Com certeza. Meu querido, muito obrigada por vir aqui hoje falar desse tema. Eu agradeço. Vamos reduzir esse número aí, com certeza, né? Tem muita coisa na nossa mão. E falando sobre as crianças, vamos agora para a parte auditiva, que também é muito importante nesse processo de aprendizado e, principalmente, o desenvolvimento da criança, que acontece também pela audição. Acompanhe comigo. A audição desempenha um papel fundamental no desenvolvimento infantil. No entanto, problemas auditivos muitas vezes passam despercebidos, dificultando a vida escolar de muitas crianças. E foi através de uma triagem na escola que a mãe do Valentim, de 4 anos, percebeu a disfluência de fala do filho. O Valentim começou a desenvolver a fala dele a partir de 1 ano e meio. Então ele vinha, balbuciava algumas palavras, enfim, como toda criança, mas ao longo do desenvolvimento dele, nós percebemos que ele tinha, sim, a disfluência, que é a gagueira. Ele começava com as palavras e ele desistia de falar e ficava com aquela repetição. A gente nunca atrapalhou isso, né? Sempre com paciência, esperando ele, olhando no olhinho dele, esperando ele concluir, mas ele desistia. E com poucos meses de acompanhamento, o pequeno Valentim já está, sim, mais seguro para falar. Com poucas sessões, ele já vem trazendo uma melhora muito significativa na fala. A gente percebe o desenvolvimento dele, a questão da segurança dele com as palavras, com as frases, tá excelente. A gente vê que o Valentim vem fazendo alguns exercícios em casa. No carro, quando eu busco ele, ele fala: mãe, hoje a gente aprendeu tal coisa na escola de fazer com a língua. E a gente vem repetindo com ele, então a gente fica muito tranquilo, porque é o tratamento externo com a clínica e também a capacitação dos professores. A audição é um dos sentidos mais importantes para o desenvolvimento social e cognitivo de uma criança. Desde os primeiros anos de vida, os sons ajudam no aprendizado da fala, interação e desenvolvimento. Porém, identificar um problema auditivo nas crianças nem sempre é uma tarefa fácil. Muitas vezes é confundido com distraído, meu filho é distraído, meu filho está com dificuldade na escola. E em vários momentos é pela perda auditiva, mesmo que leve, porque a professora está falando e para ele fica mais difícil escutar, então é mais fácil ele se distrair, né? Mas não necessariamente ele seja distraído, pode ser uma alteração auditiva pequena que possa estar interferindo. E aí vão alguns sinais de perda auditiva. Dificuldade em seguir instruções, necessidade de aumentar o volume da TV ou dispositivos eletrônicos, falta de atenção em sala de aula,
respostas inadequadas ou ausência de resposta quando chamados, desenvolvimento tardio da fala. Por isso, realizar análises auditivas regulares é crucial para a detecção precoce de problemas. A triagem auditiva pode ser feita já nos primeiros meses de vida e deve continuar periodicamente durante a infância e adolescência. Se estiver dentro dos padrões normais para o desenvolvimento da fala e dentro dos padrões normais para a audição, a criança está com o ambiente íntegro, vamos falar assim, os órgãos dos sentidos prontos para adquirir, para a aprendizagem, para aprender tudo que está no currículo da idade dela para estar aprendendo, né? Então é muito importante ficar atento e ter esse apoio profissional. Vamos falar agora sobre uma migração aqui no Brasil que tem ocorrido e vamos trazer alguns dados para você de 2022. Os dados do Censo Demográfico de 2022, que foram divulgados neste ano, revelam um Brasil em movimento. Santa Catarina lidera com folga como o estado mais procurado, seguido por Mato Grosso, Minas Gerais e Paraná. Qualidade de vida, custo mais acessível e novas oportunidades é o que atrai as pessoas. Do outro lado, Rio de Janeiro, Pará, São Paulo, Rio Grande do Sul perderam milhares de moradores em busca de alternativas fora dos grandes centros caros e saturados. A mensagem é clara: os brasileiros estão escolhendo novos polos de crescimento, trocando status por qualidade de vida e perspectiva de futuro. E você, para qual estado você mudaria? Pense nisso, é interessante, né? Nós fazermos esta avaliação. E agora nós temos recadinho aqui para você. Quantas vezes já sentiu dores nas articulações que impedem você de fazer o que ama? Ou acordou com aquele desconforto no corpo e pensou, será que isso vai piorar com o tempo? E é exatamente por isso que eu quero te apresentar a F-Max Brasil, uma empresa revolucionária com sua nanotecnologia inteligente que trouxe o Ora Pro Max, um suplemento único e poderoso com sua fórmula surpreendente que reúne 8 componentes em uma só cápsula. Ele age diretamente nas articulações, reduzindo toda a dor, inflamação, fortalece os ossos, previne doenças reumáticas e também regenera a cartilagem. E tudo isso graças a nutrientes poderosos, 100% naturais e essenciais para desenvolver força, movimento e qualidade de vida. Ligue agora no 0800 024 1134. Força, mobilidade e bem-estar em cada dose. Garanta já o seu e viva sem limitações. Ora Pro Max, o impulso que seu corpo precisa. No próximo bloco, vamos falar sobre comportamento dos candidatos à vaga de emprego, que pode ser algo importante da gente pensar. Entender como que isso pode interferir, inclusive, no resultado ali buscado, não é? Então, a gente vai sair para um breve intervalo, mas você volta aqui comigo. Saímos com imagens agora de Minas Gerais, cidade de Bom Jesus do Amparo. Nos acompanha pelo site tvevangelizar.com.br. É a cidade natal do cardeal Mota, que foi arcebispo de Aparecida. Também nasceu em Bom Jesus do Amparo o compositor e violinista Mozart Bicalho. Já eu volto. De volta com o programa Vida em Foco para falar agora da área profissional e até como uma preparação, porque nós vamos ali no ponto-chave, que é a entrevista de emprego, onde muitas pessoas acabam ficando nervosas. Será que isso influencia o comportamento? Será que esse comportamento é analisado nesse nível, né? Será que é pensado de uma forma, digamos assim, mais a longo prazo? Será que existe uma conexão desse candidato com a empresa ou com o próprio chefe, né? Será que existe esse tipo de análise já no mercado? Então, tudo isso nós vamos conversar agora. Nós convidamos aqui o professor Marcelo Jakobowski, que é
professor do curso de administração da Faculdade Dona Dulce e consultor de mercado, está falando com a gente diretamente da cidade de Toledo, né, meu querido? Tudo bem com você? Tudo bem, Carol? Queria começar entendendo um pouco dessa parte que toca muito desses candidatos, né? Que no momento da entrevista ficam nervosos, né? A maioria deles. Isso é considerado no momento dessa entrevista? Isso pode contar contra? O que você diria? Qual é a dica? Ouvir, né? Aquela velha história de ouvir mais e falar menos pode fazer um bom efeito nesse momento onde os entrevistados se encontram nervosos, né? Então, ouve bem o que o entrevistador está falando e tome um cuidado, principalmente, com as respostas. Cuidado com aquele vocabulário de eu acho, pode ser... Qualquer comunicação que demonstre dúvida, que te coloque em cima do muro, já derruba a tua confiança lá embaixo. E não é feio você dizer que não sabe. Então, se você não sabe, seja firme. Não sei. Se você tem certeza que você vai falar, diga que você sabe. Então, é sim ou não. Aquela comunicação onde te coloca em cima do muro pode te atrapalhar e muito no momento da entrevista. Entendi, perfeito, muito bom. Então, escutar é muito importante e saber o que está fazendo ali. Então, que leva para a minha próxima pergunta. É importante que esse candidato se prepare não apenas para aquela vaga de emprego, mas entendendo um pouco da própria empresa ou do próprio cargo, né? O que ele vai fazer, se é algo que ele gosta, se ele identifica. Isso é relevante, né? Essa é a pergunta principal. Carol, até grifei aqui para não esquecer de falar disso. É muito importante que o candidato faça uma sondagem sobre a empresa, né? E antes ainda da função, né? Ele tem que saber que tipo de função que ele está indo participar lá do processo seletivo, mas conhecer um pouco da empresa, aquela coisa de dar uma olhadinha ali na página do site da empresa, a história da empresa, o que ela faz, o tamanho dela, o porte, lá vai ter missão, valores. Olha só que legal se você citar um valor da empresa e dizer que viu no site da empresa. Isso mostra e comprova o seu interesse pela empresa. Então, essa sondagem prévia faz muita diferença no momento da entrevista. Entendi. Então, vamos falar um pouco ainda de comportamento, porque hoje nós vemos muito nas redes sociais, inclusive... se não for algo público ou se não for algo voltado ao profissional, né? Isso é levado em consideração, o que a pessoa posta, a forma como ela se comporta no digital é considerado também no momento da entrevista? Olha, Carol, isso aí pode impactar, porque durante um processo seletivo é natural que nós buscamos informações sobre a pessoa. E talvez a primeira informação que eu tenho do candidato é a rede social dele, né? Então é bom que a sua rede social esteja muito compatível com os seus valores, com aquilo que você preza, para ele ter uma primeira leitura já coerente com o seu perfil. Sim, entendi, faz sentido. E com relação à compatibilidade, digamos, de gênios mesmo, né? Por exemplo, a pessoa vai trabalhar com um chefe. Hoje já se tem muito perfil que é feito nas empresas, isso é levado em consideração, não? Por exemplo, uma pessoa que seja mais introspectiva, com alguém que é muito extrovertido, né? Só para dar um exemplo simples, algo que pudesse ser um problema nesse relacionamento é levado em consideração ou não? O importante no momento da entrevista é que você tente demonstrar, de fato, qual é o seu perfil. Não, de forma nenhuma, com a sua comunicação, distorcer isso. Por quê? Porque o entrevistador... junto aí com a equipe de recursos humanos, eles já têm a prática de colocar as pessoas certas nas posições corretas. Então, quando ele avaliar o seu perfil, ele vai falar, olha, é compatível com o cargo, não é? Poxa, mas eu vou perder a oportunidade, então, se o meu perfil não for compatível com o cargo? Olha, vamos confiar na competência do entrevistador, porque talvez se ele achar que não deu certo, eu vai ter uma frustração na minha carreira, para que eu não caia numa posição onde
depois de uma semana ou duas eu vou descobrir que não tem nada a ver comigo e aquilo gerou um estresse para mim, não é isso que eu quero e eu acabo perdendo tempo. Então o entrevistador ele já vai se direcionar a identificar o teu perfil e falar, olha, você se encaixa para esse tipo de atividade nessa posição. Talvez não seja a da vaga em questão, ou sim, né? Então é importante que essa pessoa também se conheça bem, né? Acho que isso é crucial, Exato. né? Exatamente, o autoconhecimento e praticar todos os dias. Sim, com certeza. Professor, eu agradeço a sua participação, dicas muito valiosas aqui hoje. Certamente vai ajudar tanto aqueles que já têm mais experiência quanto aqueles que não têm, né? Com as suas dicas. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, viu? Até mais, Carol. Obrigado. Até. Eu que agradeço. Obrigada, meu querido. Abraço para você que está me acompanhando aí de Toledo, no Paraná, pelo site da TV Evangelizar, também pelo YouTube, estamos ali, TV Evangelizar Oficial. Lembrando que toda primeira quinta-feira do mês, nós temos aqui na Obra Evangelizar o Feirão do Emprego, o Feirão da Empregabilidade. Então é um momento para você estar por dentro das vagas que estão ofertadas, você que está procurando emprego ou você que simplesmente quer saber se existem novas oportunidades, incluindo cursos profissionalizantes. Então não perca toda primeira quinta-feira do mês aqui na Obra Evangelizar, em frente ao Anfiteatro Jesus das Santas Chagas. Agora vamos com mais um recadinho aqui na nossa programação. Atenção, porque esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade, e sim uma indicação poderosa para você que sente dores nas articulações. Artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna. Esse recado é para você. As pessoas têm o mau hábito de aprender a conviver com dores e achar isso normal, mas não é não. Não devemos nos acostumar com isso. É possível viver sem dor e com qualidade de vida e de forma 100% natural. A Vitae 7 em 1 juntou pesquisa e ciência avançada para resolver e ajudar você a viver bem, com disposição, sem dores. Você já ouviu falar do Vitae 7 em 1? Ele unifica os 7 produtos naturais mais consumidos no Brasil para combater as dores no corpo. Magnésio e cúrcuma para as inflamações. Colágeno tipo 2 para auxiliar a recuperar as cartilagens. Então, não perca tempo. 0800 321 6500. 0800 321 6500. Volte a viver sem dores com o Vitae 7 em 1. São 7 produtos em uma única cápsula, trazendo conforto, praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Não permita que a artrite, a artrose, reumatismo e a fibromialgia limite a sua vida. Por isso, não perca tempo. Ligue agora no 0800 321 6500. Fale com o especialista em dores da Vitae 7 em 1. Anotou? 0800 321 6500. E presta atenção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e de brinde o Erva de Santa Maria. Esse aqui, ó. Volte a viver sem dor. 0800 321 6500. A gente vai sair para um breve intervalo, mas você volta aqui comigo. Enquanto isso, imagens para você de Mato Grosso. A cidade é Chapada dos Guimarães, cidade que nos acompanha pelo site tvevangelizar.com.br. O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães é um santuário de fauna com 76 espécies de mamíferos, 242 espécies de aves, 44 espécies de peixes, incluindo espécies como a onça-pintada e o lobo-guará. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta com o programa A Vida em Foco para todo o Brasil e para falar de alimentação. Você, será que está no número de brasileiros que consome mais carne? Ou será que naquele grupo que começa a aderir a mais vegetais, os vegetarianos, os veganos? Porque o Brasil, o fato é, o 5º maior país
o 5º país que mais consome carne no mundo. Claro, nós temos uma grande produção, temos território, tudo isso influencia. Mas existe uma tendência também do crescimento dos vegetarianos, dos veganos. Então nós trazemos para você esta reportagem do Murilo Cardoso. Acompanhe comigo. Quem acompanha a Thaís nas redes sociais já sabe que ela é vegana. Pioneira na hashtag VegetalInfluencer, compartilha sua rotina e principalmente a alimentação à base de comidas naturais. Tudo de uma forma descontraída para quebrar o preconceito com esse estilo de vida. Eu penso sempre pelo lado positivo do veganismo, né? Então eu não vou forçar ninguém a nada. Eu acho que a pessoa tem que ir pelo que ela gosta. E muitos dos meus amigos, dos meus seguidores, eles falam assim, nossa, né, diminuir um pouquinho a carne porque eu vi o seu prato, achei gostoso, eu tinha que fazer. Então mostro muita receita também pra galera se conscientizar. Após um problema no intestino, recebeu orientação médica de ficar uma semana sem carne. A experiência foi tão positiva para a saúde que já dura mais de 4 anos e a qualidade de vida só aumentou. Inclusive, eu faço exames anuais de tudo, B12, vitamina D, todas as proteínas, vitaminas, tudo que é essencial, eu faço para garantir, para mostrar para todo mundo. Falar assim, não tá faltando a proteína não, gente. Tá aqui, ó, comprovadinho, bonitinho, que tá tudo certo comigo. Claro que eu sempre mantenho uma alimentação muito saudável, eu procuro os alimentos mais saudáveis. Não vou dizer que não vou comer uma batata frita aqui, não vou fazer uma coisa diferente ali, comer uma massa, eu como. Mas eu dou muito mais prioridade pro arroz, feijão, legume, frutas. Então, tudo que eu consigo complementar na minha alimentação para se tornar uma alimentação mais saudável, no dia a dia eu faço. Principalmente aliado com o exercício físico. O Brasil é o 5º país que mais consome carne no mundo, mas os números mostram que, aos poucos, os brasileiros estão mudando os hábitos. Segundo a última pesquisa sobre esse assunto feita pelo Ibope, revela que 14% da população brasileira se declara vegetariana. Já uma outra pesquisa feita pelo IPEC mostra que 46% das pessoas que moram aqui no Brasil optaram por deixar de comer carne pelo menos uma vez por semana nos últimos tempos. Para esta nutricionista especialista em veganismo, todo mundo pode ser vegano, mas é importante ficar atento para saber fazer as substituições corretas e saudáveis. O que não pode deixar de faltar quando você decide se tornar vegetariano é realmente incluir mais na tua alimentação. A gente tem, infelizmente, uma cultura de que, se eu não comer carne, eu vou comer o quê, né? E as pessoas ficam um pouco perdidas sobre isso. E, na verdade, a gente tem uma gama gigantesca de alimentos aí que a gente inclui quando a gente começa a ser vegetariano. Então, ser vegetariano não é excluir a carne, e sim incluir várias outras coisas que você não era habituado, alimentos que você não era habituado a comer, que você vai conseguir mudar o teu paladar e aderir a isso com mais facilidade. E nesse cardápio não pode faltar alimentos fonte para aminoácidos essenciais, como feijão, lentilhas, soja, grão de bico e oleaginosas. Isso prova que ser vegano não é caro, como tanto se ouve por aí. Se a gente for falar em questão de custo de quilo da carne, né, fora todo o impacto que a carne causa na sua produção, ainda assim é mais barato ser vegetariano, né? A gente não precisa necessariamente pender para os industrializados. Eles acabam encarecendo realmente as dietas vegetarianas e veganas quando a gente pensa em substituir a carne pelos industrializados que são à base de vegetal. Mas se você pensar que você pode ter uma alimentação vegetariana e vegana à base de arroz, feijão e legumes, por exemplo, você com certeza vai baratear o custo da tua alimentação quando você deixar de comer carne e não encarecer. E você vê que com muita constância nós estamos aqui preocupados com a sua saúde, porque nós queremos que você fique bem, para que você possa fazer aquilo que você nasceu para fazer, que é evangelizar, que é cuidar das pessoas que você ama, que é dar este exemplo. Então, se você ainda não faz parte da nossa família de evangelizadores, eu convido você a fazer parte, praticar a sua generosidade, estar com a gente apoiando esse conteúdo que a gente produz para você 24 horas no ar, sendo transmitido pelos meios de comunicação de forma gratuita para todo o Brasil. É com a sua ajuda, dos nossos associados, que a gente consegue
continuar evangelizando por esses meios, além de, é claro, praticar a caridade, além de levar para essas pessoas esperança. Esta fonte de espiritualidade que é a TV Evangelizar é o que transforma a vida das pessoas, que faz com que cada um de nós possa fazer aquilo que está ao nosso alcance. E é muito mais fácil do que parece, basta que você entre em contato com a nossa equipe. Eles estão esperando você para fazer o cadastro e assim você vai passar a receber o boleto mensalmente para nos ajudar, da forma como você puder. E a sua contribuição vai ser usada em todos esses projetos de evangelização que nós temos, incluindo o apoio a crianças, a comunidades carentes, com distribuição de alimentos, enfim, tudo que você acompanha, que nós fazemos aqui diariamente, e não só em Curitiba, no Brasil inteiro. Então convido você a fazer parte desta família e agora nós temos recadinho aqui para você. Presta atenção, se você ainda não trocou seu colchão, agora é a hora! Conhece alguém que possui problemas sérios de coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, alguém que sofre com artrite, artrose, que sofre com insônia, acorda bem cansado ou sempre cansado? Tem coisa errada, né? E se eu disser que existe uma solução real que pode te ajudar muito? O meu nome é Josina Xavier de Souza. Há 6 meses que eu estou tomando Sonolife. Tudo que eu fiz, se eu não tivesse feito, eu acho que eu nem estaria mais andando. Estava numa condição que... Mas depois que eu comprei o colchão, que eu estou usando, não sinto mais esse desconforto como eu sentia. Sentia muita dor, muita. Nossa, não aguentava nem andar. Olha, gente, vocês que estão em dúvida, pode comprar, que faz muito bem para a saúde. Viu só? Aprovado por médicos e especialistas, o colchão da Sonolife é indicado para você que sofre com dores nas costas, bico de papagaio, problemas de circulação, insônia e acorda cansada todos os dias. São 20 tipos de massagens e 11 tecnologias poderosas que vão te abraçar. A Sonolife também conta com tecido com tratamento zero bactéria e a exclusiva espuma Protex com densidade progressiva que ajudará a alinhar sua coluna e a sua postura de maneira natural. Acordar renovado todos os dias, sem dores e com disposição para aproveitar. Ai, gente, isso não tem preço. Ligue agora e aproveite a promoção de Fábrica Sonolife. As 50 primeiras pessoas que comprarem um colchão de casal ganham 2 presentes especiais e terão frete grátis. Sonolife, seu colchão especial com massagem e várias tecnologias com preço de colchão comum. É pura satisfação. Não espere mais, ligue agora. Vamos falar agora de Nossa Senhora, porque desde ontem nós estamos exibindo aqui para você episódios especiais da vida de Nossa Senhora. Então nós estamos já na segunda série, no segundo episódio desta série, que quer colocar Maria no centro da sua vida. Então acompanhe aqui comigo. Nossa jornada pelo interior de Minas Gerais começou com o sol nascendo. O destino, Guiricema, na zona da Mata Mineira. No alto da Serra da Mutuca dava para ver as primeiras construções da Santa Montanha. De perto, a comunidade surpreende pela beleza e pela tranquilidade. Logo na chegada, a placa lembra as regras de vestimenta para mulheres, que devem usar saias ou vestidos abaixo dos joelhos e blusas com mangas. Os homens devem usar calças compridas e evitar camisetas. As determinações são cumpridas a pedido de Nossa Senhora, desde a primeira aparição. O ano era 1966. Uma família vivia a rotina do interior de Minas Gerais. Pai e filho estavam na lavoura. A mãe preparou um lanche e pediu a 2 filhas e a uma sobrinha que levassem a encomenda. Na volta, as 3 meninas decidiram parar para brincar nesta árvore. Elas estavam se balançando nos cipós quando, de repente, olharam ali, onde hoje existe a Capela da Aparição, e viram uma mulher. Ela estava vestida de marrom e tinha um manto azul. A senhora apareceu para 3 crianças. Depois, a missão ficou com a mãe das crianças. Ela tinha uma doença e ela achou até que ia morrer. E Nossa Senhora curou a dona Levina e falou: você vai trabalhar para mim.
A vidente chegou a receber mensagens diárias e chamou a atenção da igreja, que enviou padres para investigar com rigor as aparições. O primeiro veio e falou com a vidente. Fez o teste, ele tinha visto folhas, pediu para a vidente ler. Depois porque as mensagens ficavam escritas, só ela via, a gente não via. E um outro padre, ele veio e falou, minha missão é acabar com as falsas aparições. Então, amanhã nós vamos para a capela. Se lá Nossa Senhora não aparecer, você vai juntar suas coisas e vai embora. No dia seguinte, saíram da casa dela, foram até o local da aparição, rezando o terço. E estavam rezando o terço, de repente, ela falou, pode parar, porque eu já estou vendo ela. Jesus celeste da Santa Montanha, o teu amor é que me acompanha. É com esse amor e essa devoção que as irmãs da Santa Montanha cuidam de uma outra imagem, a do menino Jesus. Ela veio do Rio de Janeiro e está aqui desde a década de 1970. A história é longa. Quando ela foi fazer o exame da cabeça, que falava que ela estava perturbada, que ela era doida, o padre levou para o Rio. E lá no Rio, no convento onde ela ficou, tinha uma imagem do menino Jesus. E o dia que ela viu esse menino, o menino ficou vivo e presente. Ela via, a gente via, todo mundo via a imagem, mas ela via ele, um menino vivo. Ela disse, agora eu estou doida mesmo, porque quando ela ia pôr o menino de volta no lugarzinho dele, chorava, falou, não, eu quero ir para Santa Montanha. E acabou vindo para cá. Algumas mensagens recebidas pela vidente foram registradas em livros. A maioria foi gravada em áudios e se perdeu ao longo do tempo. E desde o princípio das aparições, ela pedia, rezem pelo Papa, rezem pelos bispos, pelos padres, rezem pela Santa Igreja. Os padres estão precisando de muita oração. A igreja está passando por muita provação. No local da aparição há mais um dos mistérios da Santa Montanha. Bem na árvore onde Nossa Senhora apareceu, começou a brotar uma água que é considerada milagrosa. Por muitos anos, ela correu livre, mas por uma questão de segurança, foi preciso construir caixas como esta. A madre é uma das pessoas que já provaram do poder da água de Nossa Senhora. Eu tive problema de crise de rins. Muito assim, sabe? E Jesus falou assim, você vai fazer uma novena de beber a água de Nossa Senhora. Eu fui passando mal, as puseram cadeira para eu sentar, eu acabei de joelho. A dor que eu sentia, o mal-estar que eu sentia, era uma cólica horrível. E ele falou, bebe água e acabou. Dona Levina morreu em 2002 e as aparições se encerraram. Ela teve câncer, ela foi internada em Rio de Fora. E agora é para viver tudo que a Nossa Senhora falou. Ela já falou tudo que tinha que falar, agora vocês vão viver. Ao longo dos anos foram construídos um convento, uma igreja e algumas casas na Santa Montanha. As peregrinações se tornaram frequentes. Na próxima matéria da série, vamos mostrar como vivem os moradores da Santa Montanha e os hábitos preservados a partir das mensagens de Nossa Senhora Aparecida. E assim nós encerramos o nosso encontro de hoje, mas amanhã tem mais Vida em Foco. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 3h30 da tarde, logo depois do Terço de Jesus das Santas Chagas. Então continue aqui com a nossa programação. Fique com a gente na TV Evangelizar. Fique com Deus.